A gente falou aqui muitas vezes que a Baronesa parecia que o Guipa ia sair, né? A gente falou assim, poxa, mas em todas as enquetes o Guipa aparecia como eliminado, né? Mas a Baronesa é quem foi eliminada com 22,70, a Uma gente já sabia a distância porcentagem bem dela. considerável ali, né? Verdade. A gente já sabia, né, a porcentagem dela, a gente não sabia quanto que o Guipa tinha ficado. O Guipa ficou com 30,58, a Baronesa 22,70 e o Bruno, né, o palhaço, ele foi o mais votado com 47,72. Essa foi a primeira zona de risco da temporada, né, que eliminou aí a Baronesa, participante que eu acho que até iria render mais se continuasse lá dentro. Eu também tenho essa impressão. Eu tenho muito essa impressão que a Baronesa renderia um pouquinho mais se ela tivesse tido uma oportunidade. Mas isso que você falou é realmente importante, porque a gente olhava assim as enquetes e muitas delas estavam dando como eliminação do Guipa. E aí a gente olha aqui e fala, porra, mas de 30 para 22 tem uma diferença gritante aí de 8%. Próximo nome, vamos ver. Foi aí sim da MC Mari. MC Mari, a segunda eliminada. 16,98% dos votos. Não conseguiu se destacar, né? Ela um foi uma participante assim que eu acho que tentou, eu vi, né? Ali em alguns momentos ela tava tentando eu acho que gerar não, um entretenimento, mas não foi o suficiente. 16,98, né? Breno ficou com 32,11 e a Anne foi aquele momento, aquele lampejo de favoritismo da Anne, né? É verdade. Ela recebeu bem naquela área. 50,91%, aquele período do início do programa onde a Anne ainda era uma favorita. A gente fez até enquete aqui na época e tudo mais. É verdade. E a Anne lá na frente, né? Quem imaginaria que o jogo ia terminar dessa forma, né? E muita gente naquela época dizia que a Anne poderia chegar na final e que ela venceria o programa, né? O favoritismo era bem grande mesmo. Vamos ver o próximo, então. Foi do Vinigrão, o terceiro eliminado com 19,79% dos votos. O Dealbu ficou com 10% a mais e o Haddad com mais da metade dos votos, 50,82%. Pra você ver como o Haddad era favorito mesmo, Ele né? era. Mais de 50% dos votos e eu acredito que muito por conta do que ele fez lá dentro, né? Todas as intrigas e também as alianças também que ele fez, acredito que afastou o público dele de certa forma. Inclusive, essa parceria dele com o Fernando, né? Que tem uma rejeição altíssima, eu acho que ajudou muito a meio que queimar a imagem do Haddad e evitar que ele chegasse um pouco mais competitivo na final. Não que ele fosse ganhar, não sei, mas eu acho que essa questão de ter ficado praticamente 20% abaixo, né, do Caio mostra que essa força que ele tinha no começo foi se esvaindo de qualquer jeito. É verdade, antes da gente passar aqui para a quarta porcentagem, queria pedir mais uma vez para você que tá chegando aqui se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Maria Aparecida Amorim falou, e os tapas na cara, Fernando? Eita! Adorei a vitória do Caio e a derrota do Fernando com 3%, comentaram aqui. Haddad e Fernando crente que iam ganhar, viram a cara deles, vimos, a gente vai daqui a pouco frisar a imagem, a gente tá recuperando as informações e as imagens pra ver a cara dos dois, né? Porque claro que todo mundo tava achando ali que ia ganhar, né? Helena, obrigado pela participação, amei o resultado, votei bastante no Caio. Nani TV, Caio campeão, amei. Geise Ditzel disse aqui, Deus abençoe o Caio, esse rapaz merece muito esse prêmio por sua resiliência, ele foi muito perseguido pelos seus opositores, parabéns. Maria Neide, parabéns Raquel ao programa, parabéns pro Caio, vencedor. Parabéns mesmo. Vamos ver então o quarto eliminado aqui da Grande Conquista, que foi a Edilane naquela zona de risco polêmica, né? Que a Lisiane foi com ela como dona da mansão, não chegaram num consenso, e ali é uma diferença discrepante. É claro que assim, ó, se a gente for parar pra ver, o Guipa não tá tão longe assim do Caio nessa zona. Mas ele tá muito longe da Edilane, com 10% ali, né? 10%, mas a gente tem que analisar também o momento do jogo, né? O momento do jogo ali, Caio e Edilane eram muito próximos, né? Então, essa questão de dividir votos era um negócio muito perigoso, porque o Caio podia sair, a torcida do Caio era maior, né? Então, para evitar qualquer chance, eu acredito que foram ali com mais força do Caio do que na Edilane, obviamente, afinal de contas ela foi eliminada, e o Guipa, ele representa justamente aquele grupo, né? Que é justamente que bate de frente com o Caio, batia de frente com o Caio com a própria Edilane, que era Lisiane, etc, né? A gente sabe bem como que isso foi colocado ali dentro. Mas se o Caio não tivesse nessa zona de risco, era bem capaz da Edilane se salvar.
Muito provavelmente, muito provavelmente. Porque ela foi muito bem votada, ela recebeu 25% dos votos, né? Então, assim, como você falou, o Guipa e o Caio estão próximos um do outro, tudo bem que tem uma distância, sim, de 10%, mas ela recebeu 25% dos votos, não teve ninguém muito disparado lá na frente. Essa situação podia ser um pouco diferente, né? Se o Caio não tivesse nessa zona de risco, a Edilane poderia ter ganhado a sobrevida, quem sabe. É verdade, e olha só, tem uma enquete que eu fiz aqui no meu Twitter, logo que foi lançada essa final, né? Pra quem que o pessoal tava torcendo. E olha que curiosa, essa enquete tá mostrando 0% pro Fernando, ou seja, lá no meu Twitter ninguém votou no Fernando. O Caio liderou com 57%, o Haddad com 40%, o Rambo com 2% e o Fernando com 0%. Pra gente ver aí como o Fernando conseguiu se queimar muito nessa reta final ali da zona de risco, na verdade, da grande conquista, né? Próximo nome aí, então, Kátia Paganotti, com 27,92%, foi a eliminada. 4% apenas de distância do Fernando, não né? Tão longe também, quase não era impossível ele reverter, né? Ela com 27,92%, o Fernando com 31,48%, realmente não era muito difícil dela conseguir virar isso aí, não. E foi uma outra zona de risco que as enquetes davam a eliminação do Fernando, e o Fernando continuou no jogo. E a outra coisa importante, Daniel, pra gente frisar, é que Haddad e Fernando eram próximos no jogo, sim, né? Estavam ali e mesmo assim tiveram, né? Juntos aí 70% dos votos, né? Verdade. Então é um negócio muito, muito fora da curva, assim, o favoritismo que eles tinham nessa altura do jogo. É verdade. E a Kátia também... No começo eu achei que ela ia render mais. Aí essa foi a 5ª eliminação. Nem chegou na metade ainda. Então, mas já estavam ali há um mês. Então eu esperava que a Kátia rendesse um pouquinho mais. Então, um mês após a mansão ser formada, a Kátia teve essa oportunidade e acabou jogando no lixo. Vamos então para saber quem foi a 6ª pessoa eliminada. Foi o Bruno Palhaço. Ele que teve todo aquele rolo, né, de ter que sair do programa, voltar do programa. E repara bem que tem mais de 10% ali, na verdade pouco menos de 10%, que diferenciam o Fernando do Bruno. Então, nesse momento, o Caio, ele ficou na frente, né, não existia todo o favoritismo, até porque a distância dele do Fernando é bem grande, mas a distância que eliminou o Bruno também não é pequena, 23,96%, Fernando 36% e o Caio 39,43%. A saída do Bruno Palhaço também pegou a gente de surpresa, né? Se eu não me engano, também tava dando pro Fernando sair. Eu realmente não lembro dessa em específico. Essa dava também pro Fernando sair. Tava bem então, perto assim, ali. Mas na realidade o Fernando teve uma votação bem parecida com a do Caio, que foi o campeão, né? Então, mais uma vez, naquela altura do jogo, o Fernando também tava bem na fita, né? Porque olha a distância dele pro Caio, 3%. Ok que o Bruno era próximo do Caio no jogo, né? Então, pode ter aquilo que aconteceu com a Edilane também, uma divisão de votos e por conta disso pulverizou. Mas Fernando tinha 36,61, uma porcentagem boa para quem ficou hoje em 3% com na certeza. Final, né? Então se queimou bastante. Com certeza. Bora ver o próximo? Aí foi o Dealbu. Repara bem que essa daí foi, ó, quase. Quase que o Guipa pegou essa daí, hein? O Dealbu... Eu acho que as costas quentes ajudou. Eu acho que pode ser. Porque ali eu não digo que tem um favoritismo não, viu? Assim, porque tava bem distribuído e 27% é uma porcentagem bem considerável mesmo para eliminar, né? Fica bem ali cravado com os 33, né? Bem pertinho ali. Ficava 6% dos 33, que é a metade dos votos, né? Seria a divisão pelos 3, dividido para né? 3, Então, assim, o Dealbu foi eliminado por causa de 1%, é realmente, assim, inacreditável, né? Que ele saiu por 1%. Imagina quando ele vê isso, imagina a Geni, daqui a pouco a gente vai falar da Geni. E a dona Geni foi pesada, inclusive eles não viram esse VT, viu? Eles não viram. O público de casa, Acho viu? que eles não viram pra não ter cadeirada lá dentro. Pode ser. E o Haddad lá na frente com 44,25, né? Uma votação expressiva pra ele também. É isso aí. Bora ver o próximo, então. Aí a eliminação da Anne. Aí que a situação já virou. pegou. Aí que pegou, porque a Anne, ela era a favorita, se a gente for lembrar lá no começo, hein? Ela era uma das favoritas. No entanto, que ninguém tava achando que a Anne ia sair. Essa foi a zona de risco que todo mundo achou que o Fernando ia sair. Foi aquela que gerou uma confusão também ali, né? Essa zona de risco, ela foi o ponto de virada
porque teve aquela situação da prova ser cancelada, né? Sim. Teve aquele cancelamento da prova. Que era pra ser o Haddad. Então, o que acontece? O Rambo com 52% nessa altura do jogo, olha o favoritismo dele, né? Olha como esse personagem saiu na frente e realmente correu ali. Mas, mais uma vez, aquele pequeno detalhe. Sim. Foi a torcida que o Rambo tinha ou a torcida do grupo que o Rambo estava fazendo parte naquele momento, né? Olha, a Sá Tavares, obrigado pela participação, comentou aqui, foi triste demais o Bruno ter saído. A Zélia Cunha, o Haddad se juntou com o Fernando e dançou. Digamos que sim, né? Ele perdeu muito desse favoritismo que ele tinha ali dentro do programa. É o que parece. Ele se juntou com o Fernando, né? Depois da Anne, quem que foi eliminada? Foi a Dona Geni! Aí o caldo entornou. Cara, olha isso. 15,74 décimos a 15,27. Olha a distância. Inclusive, a gente tem até um detalhe aqui, que se por 0,47% a mais de votos que a gente tivesse, o Felipe seria eliminado e não estaria preso. Provavelmente não estaria preso, é verdade. Então, ele assim, tá preso, gente. Teve essa reviravolta aí. Realmente, é bem complicada essa situação do Felipe. Eu até falei aqui que eu sei que foi uma, de certa forma, responsabilidade, né? Porque ele não foi trabalhar, abandonou o serviço, entrou de férias, pediu autorização, não recebeu essa autorização para participar do programa, mas foi de qualquer forma e chegou na reta final do programa ali e acabou sendo retirado do programa e agora tá preso em São Paulo para ser levado para o estado dele, né? O Espírito Santo, exatamente. Então, assim, imagina se ele tivesse sido eliminado aí. Se ele tivesse sido eliminado aí, talvez a situação dele não tivesse tão complicada quanto ficou depois que ele ficou nessa zona de risco. É verdade. Mas por 0,40, é menos da metade de 1%, a Geni foi eliminada. Realmente, cara, assustador. Só pra gente ter uma noção, assim, se fosse uma eleição e tivesse essa diferença de 0, aí, teria segundo turno, né? Porque é muito, 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 muito próximo e é considerado, sim, um empate técnico, mas, como manda a maioria... E a minoria perdeu, né? Dona Geni foi eliminada, mas assim, acho que ela já fez até hora extra dentro do programa. Já tinha feito hora extra. Poderia ter saído lá no começo. Não tava, assim, realmente eu acho que a Dona Geni foi uma das decepções da temporada, não entregou. Não gostei da participação dela. Eu acho que faltou vontade. Faltou jogo, faltou carisma também, mas tá aí, né? Dona Geni foi eliminada com a menor distância da temporada, 0,47%. Conceição falou aqui, concordo, fiquei hiper triste com a saída do Bruno. Tô vendo que bastante gente, né, não gostou da saída ali do Bruno, A saída do Bruno foi inesperada. A gente não tava imaginando que ele ia sair quando aconteceu a eliminação. Saiu cedo também, né? Saiu muito cedo, foi realmente bem... E ele tinha muitos embates, era um participante que movimentava mesmo o jogo. A saída do Bruno me pegou muito de surpresa e talvez se ele tivesse continuado no jogo, a gente ia ter um resultado muito diferente. É verdade. Do que a gente viu, né? Na sequência dessas zonas de risco. Mas essa permanência aí do Fernando também gerou entretenimento, queimou a imagem dele com o público, que ele tinha um favoritismo, queimou a imagem do Haddad também, porque é aquilo que eu sempre falo, os maiores inimigos do Fernando e do Guipa foi a língua deles. Tudo que eles falavam era usado contra eles a todo momento. É verdade. Mas tem muita gente comentando aqui, Daniel, a Maria Neide comentou aqui, ó, foi muito ótimo, uma grande conquista, parabéns, Raquel, deixou aqui, né, mandou essa mensagem aqui, falando sobre a Raquel Sherazade, que inclusive vai ganhar um programa de domingo, né? Vai, ao vivo, assim, eu acho que a Raquel, ela mandou bem, né, dentro do possível, sendo a primeira experiência dela com entretenimento, mandou super bem. Só tem que se segurar um pouco mais pra não ficar presa no TP, mas a gente também não sabe se é uma escolha dela, se é uma escolha da produção, do diretor, né? Temos que ver isso, porque todo mundo que faz formato ali na Record fica muito preso ao TP, com as piadinhas de TP. Eu particularmente não gosto, acho que a gente tá ao vivo, tem que ter ali algo um pouco mais natural, né? Você segue um roteirinho, beleza, tenho que fazer isso e aquilo. Tem que ter um direcionamento, com né? certeza. Mas você ficar preso ao texto o tempo não inteiro tem realmente como, é complicado. não dá. Tem gente que acha que
fazer um negócio engessado é a melhor forma. E a gente vê que isso se repete na Record, não somente na Grande Conquista, mas na Fazenda também. Power Couple. Olha, não fica natural. A Josi Oliveira falou, tô feliz que o Haddad não ganhou, o cara nem precisava, é empresário no Espírito Santo, na verdade, né? Palestrinha. Obrigado pelo comentário, adorei, parabéns, Raquel, foi ótima, Grande Conquista, disse aqui a Conceição. Vão comentando que a gente vai lendo aqui. Daniel tá triste, tava torcendo pro Haddad. Eu falei ontem. Foi ontem ou hoje? Não, peraí, que a Maria José, ela está fazendo bullying com o apresentador, hein? Eu falei ou ontem ou hoje que se fosse ou Caio ou Haddad, eu ficava feliz. Eu falei isso aqui. Não, eu também falei isso. Não, porque assim, o Fernando, eu acho que assim, ele até merecia chegar a uma semifinal pelo fato de ter gerado entretenimento e tudo mais, mas não merecia ganhar. O Rambo definitivamente nem tinha que estar lá, né? Então, se fosse Haddad ou se fosse Caio, qualquer um estaria feliz. Eu acho gravado. Obrigado pela participação. Não, realmente eu concordo com você. Você falou isso mesmo aqui em outras ocasiões. O Caio, ele realmente jogou. Eu acho que ele mereceu sim o prêmio. Eu acho que o pior dos resultados seria se o Rambo tivesse ganhado. Não, aí realmente ia ser um velório. Ia ser um velório esse programa aqui. A gente ia estar aqui, ia botar aquela... Essa festa virou um enterro. Né? Ia ser exatamente isso aqui. O GC ia estar escrito dessa forma. Eu ia pedir o pessoal coloca aí, né? O Caio, de fato, ele não era planta, ele de fato jogava. Agora, a participação de outros nomes, né? Como, por exemplo, do próprio Rambo, assim, me decepcionaram. Sim. Porque não entregaram entretenimento. Pra mim, foi participação anti-jogo. E não confundam isso com eu dizer que o Rambo não tem caráter, ou que o Rambo é uma má pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tô analisando apenas o jogo exclusivamente. Mas, enfim... Temos aí, então, essa eliminação da Geni, que pra mim, assim, foi um choque mesmo de apenas 0,47%. Nossa, eu queria ver a cara dela vendo isso. Queria muito ver a cara dela. Queríamos, né? Adoraria ter visto. Ó, a Feliciana Santos, obrigado pela participação, comentou aqui, não gostei desse final. Comenta aqui com a gente por que você não gostou, quem que você tava torcendo, ó. Terezinha Costa, Fernando sempre com aquela cara de vítima, chora, Fernando Fausto. Pelo menos ele é um bom ator, que ele consegue puxar um choro ali, né, do nada. Não dessa final foi manipulado, disse a Maria Silveira aqui, hein? Falando em choro, o Bruno Palhaço tava chorando tanto que eu achei que ele ia desidratar, coitado. Acho que ele tava lembrando chorou bastante dos boletos, das dívidas dele, né? Alguém comentou aqui que foi manipulado, mas eu não acho, gente, que foi manipulado, sabe? Assim, tiveram alguns resultados de zona de risco que foi muito esquisito. Teve uns resultados de zona de risco que eu realmente fiquei assim, nossa, por que tá tão diferente do que a gente tava esperando, do próprio Bruno, né? A saída do Bruno, exatamente. A saída da Kátia, né? Então, assim, muito esquisito alguns resultados aí. Agora na final, pra mim não é surpresa nenhuma esse resultado. O Caio ter ficado em primeiro, o Rambo em terceiro, né? Em segundo ficou o Haddad. E o Fernando em último, assim, gente, olha, não tem nenhuma surpresa nisso aí, pelo menos na minha visão de jogo, claro, né? Claro. As enquetes que a gente trouxe aqui também mostravam isso. Inclusive, foi com uma porcentagem muito parecida, 51%. Sim. As enquetes davam ele ali com 53%, 54%, mais ou menos assim. Teve uma crescida do Haddad hoje durante a tarde, ele cresceu muito, né? Nos levantamentos, ele cresceu muito no UOL, cresceu muito aqui na enquete do Papo de TV, mas foi o que eu falei, já tava tarde pra uma virada. Tava muito à frente o Caio, né? Iam ter que, assim, fazer mutirões e mais mutirões pra conseguir fazer o Haddad ganhar. Mas o que de fato acabou não acontecendo e o Caio levou o prêmio, mérito dele e mérito da torcida dele também. É isso aí. Logo depois rolou então a eliminação da Lisiane Gutierrez. Agora repara bem, gente. Porque essa foi uma das que me espantou também. A gente vê a Lisiane com uma porcentagem 9% menor do que o Fernando. A Lisiane, eu não sei você, mas eu já imaginava que nessa zona de risco ela seria eliminada. A saída da Lisiane... As enquetes diziam isso. As enquetes também diziam isso, mas a gente já percebe que aí
já era irreversível. Olha a porcentagem do Caio. O Caio já tinha 57% dos votos. Ele já era o grande favorito da temporada, e é por isso que a Record não mostra as porcentagens, porque a gente já ia saber o resultado, né? É verdade. Então, a Lizzy e o Fê, que meio que, né, eu tô generalizando aqui, representavam o mesmo lado do jogo, juntos não conseguiram apresentar os 50% ali, meio que pra, né, dar um 50-50. Ficaram juntos com 43% apenas, juntos, né? de Shallow Now. E a saída da Lisiane com 16,45 também não foi surpresa pra mim, não. É verdade, olha, pra você que chegou agora, uma excelente noite, já se inscreva aqui no nosso canal, mete o dedo nesse like, deixa o like aí pra gente, ajuda nós. Manda superchat pra nós que a gente agradece também, Opa! se vocês quiserem. Tá? A gente adora um superchat, a gente vai mandar beijaços pra você. A Sá Tavares comentou, né, falando aqui que não houve manipulação, que o Caio merecia ganhar mesmo, e tem muita gente aqui concordando, né, com essa situação aqui, falando que o Caio foi humilhado, ameaçado e tudo mais. Então, assim, tem sim esse outro lado onde o público, foi o que eu falei sobre o Rambo, e eu falei sobre o Caio aqui muitas vezes nessa temporada. Eles geraram identificação com o público. Sim. O público viu neles algo que não viu no Haddad, que não viu no Guipa, que não viu no Fernando. E o que é? Um posicionamento mais, eu diria... enérgico, né? Eu diria assim, esse posicionamento enérgico vindo do lado do Guipa, do Haddad e do Fernando. Por parte do Caio, do Rambo e Companhia Limitada, eu acho que eles eram muito mais, assim, cautelosos, né, na hora de brigar, não brigavam por qualquer coisa, não entrava na pilha dos outros por qualquer coisa, o que a gente vê que eles não eram tão agressivos, né? Então acabaram não se queimando tanto quanto o próprio Fernando se queimou. Eu acho que o Fernando, assim, foi a ruína desse grupão aí do Haddad e companhia. Eu acho que... E chegou longe também, né? Porque ele podia ter saído no lugar da Lizzy nessa que a gente tá vendo aqui também. E a gente percebe, Daniel, que ele perdeu o favoritismo dele bem naquela meiuca, naquele momento da Kátia Paganotti, que ele enlouquece. Ele começa a xingar, falar que todo mundo é racista e sei lá o quê, que ele enlouquece ali, e a gente já percebe que na próxima zona de risco ele já dá uma queda maior ainda. Então, assim, né? Eu acho que o público sentiu... Obviamente que isso não foi somente isso, tiveram outros casos também, de outras brigas que o público não concordou, mas por mais que tenha gerado entretenimento, o Fernando passou dos limites muitas vezes, e a gente falou aqui, certeza. Participante controverso, e o maior inimigo dele lá dentro era ele mesmo. É verdade. Eu queria trazer esse comentário aqui, ó, da Sá Tavares, ela falou, Fernando já era queimado, gente, ele foi ficando por causa do entretenimento, não merecia ganhar. É isso que eu tô falando todos esses dias, e é verdade, eu concordo com tudo que a Sá comentou aqui, porque o Fernando, ele só ficou por conta do entretenimento que ele tava gerando. Sim, porque total. Merecer, foi o que eu falei agora há pouco, ele nem merecia chegar a essa final. Quiçá uma semifinal, assim, sabe? Se fosse pra trocar, eu colocaria o Guipa no lugar do Fernando, ou até, sei lá, no lugar do Rambo, né? Porque geraram mais entretenimento ali, mas não que merecesse, tá? Eu tô com dó, gente, eu tô com dó do Felipe, cara, porque tá todo mundo na Record, todo mundo ali, né, na festa e tudo mais. O Felipe, ele tá numa na cadeia, particular. Coitado do Felipe assistindo na detenção, tadinho. Eu fiquei, não, de pega verdade, lá, porque o sinal da antena da Record aqui em São Paulo mesmo não sei se ele... Acho que não, eu acho que não. A Globo pega. A situação tá séria pro lado dele, mas eu fiquei realmente com dó, cara. Tem que patrocinar mais lá. O cara foi preso porque participou do reality da Record. Tadinho, se fosse o BBB, né? Mas vamos pro próximo que é a eliminação do Breno. O Breno que foi eliminado com 13,49%. Me surpreendeu muito isso daqui, ó. A Tati Pink e o Guipa com uma porcentagem assim muito próxima, né? E o Breno eliminado ali com 13,49% e o Rambo com 37%. Então, assim, me surpreendeu primeiro a Tati Pink tá com essa porcentagem, porque... Mas essa porcentagem alta, Daniel, pra Tati Pink é justamente por causa do lado que ela representava no jogo também, né? E outra, eu acho que parte do público queria sim eliminar o Guipa nesse momento aí. Então, a gente viu isso acontecendo. Não conseguiram, né? E não conseguiram, afinal de contas, eliminava só um, né? Então, já era esperado que ou ela ou o Breno ia sair, mas ela ficou com mais de 10% a mais, na verdade, que ele nessa votação, né? Uma porcentagem muito alta, mas não foi o suficiente para manter ela no jogo. E mesmo na próxima enquete, né?
ou melhor, na próxima eliminação que teve, que foi justamente a última eliminação, a Tati Pink, ela ficou assim, com 18% a mais que o Hideo. Não tá faltando uma, que é a do Guipa e a da Tati Pink? Tá faltando uma. Daqui a pouquinho a gente vai resgatar. São duas saídas duplas. Tem a Tati Pink e o Hideo, que é a última. Não, essa porcentagem do Hideo a gente já tinha visto, né? Essas porcentagens. Sim, essas duas a gente já tinha visto. A gente já viu, então assim, não surpreender. É porque eles não mostraram... Ah, entendi. Eles não mostraram a porcentagem do Fernando e do dos Caio finalistas. Então a gente não vai ter essa porcentagem logo pro... Ah, eles vão divulgar. Ainda vão divulgar. Tá, a hora que atualizar lá, a gente fala aqui pra você qual que é essa porcentagem. Mas hoje tivemos aí, para a alegria de uns, tristeza de outros, a vitória do Caio. E aí, a porcentagem final dessa zona de risco, tá? Haddad, 35,19% dos votos. Cadê? Eu não consigo ver. Rambo, eu não consigo ver. Rambo, tira o chat pra mim. 9,53. Fernando, 3,40. Nossa senhora, o Fernando realmente caiu, hein? Ele se ferrou bonito. Não, ele se lascou. Acho que não vai conseguir tão cedo um papel numa novela bíblica. Eu acho que não vai conseguir uma vaga nem na Fazenda, no Canta Comigo Time. Na Fazenda eu acho que ele pode ganhar sim uma vaguinha, eu acho que não, hein? Só se for no paiol. Eu acho que o Fernando só se for no paiol. Mas é uma possibilidade, assim, de botarem ele num paiol. Você não acha? É que é treteiro, ele é treteiro. E ele gera entretenimento também. As brigas dele dão bastante entretenimento. Eu acho que ele vai ficar o stand-by ali, sabe? Vai ficar ali o stand-by. É o que tem, né? É o que tem. Se der, vai. Se não der, não vai. Pode ser. Igual a Nádia. A Nádia conseguiu. Ai, nossa, a Nádia realmente é cansativo, né?